Irmãos e minhas irmãs, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos muito felizes de estar os irmãos aqui, das nossas congregações, de algumas, né, que estão hoje aqui conosco. Se a sede está feliz, digam um amém, mas bem forte mesmo. Aí, glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar, então, o nosso estudo. E nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente já falou. A gente sempre resgata o que já falou. Nós estamos falando sobre a morada de Deus no meio do seu povo, o povo de Israel, especialmente durante a peregrinação deles no deserto. Então você vê aí a foto do tabernáculo. Essa é uma foto mesmo, tem um lugar na Cordilheira do Sinai, que um instituto bíblico montou um tabernáculo. Ele fica lá para os turistas irem. Eu fui 2 vezes a Israel, pela graça de Deus, mas nunca tive a oportunidade de ir nesse tabernáculo. Mas ali está, aí você tem uma noção. Hoje nós vamos continuar, mas vamos... Não, é a revisão. Coloca o slide da revisão, são 2 arquivos. Então, nós vamos dar continuidade. Enquanto o irmão está achando ali o slide certo, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 30. Nós vamos, então, continuar hoje a partir de Êxodo 30, versículo 17. Nós estudamos as peças do tabernáculo e hoje vamos continuar avançando. Estamos entrando para dentro do tabernáculo, através do estudo panorâmico da Bíblia Sagrada. E como é panorâmico, é só assim uma visão global. Então, a intenção nossa é que você, na sua casa, estude com mais dedicação, mas com mais tempo, Êxodo, Deuteronômio e Hebreus, onde nós temos o maior aprofundamento desse tema. Diz assim, Êxodo 30, 17. E falou o Senhor a Moisés. Tudo foi por revelação, meu irmão. É uma coisa assim extraordinária. Moisés ficou 40 dias lá na presença de Deus e Deus foi passando os detalhes para ele. Então alguém crê que não havia escrita no tempo de Moisés, que Moisés não teria escrito. Mas se Moisés não escreveu tudo que ele recebeu de Deus, ele era um homem, então, superdotado, né? Porque são muitos detalhes mesmo. Então, continuando. Farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e à sua semente nas suas gerações. Agora avança lá no capítulo 40, no versículo 7. Capítulo 40, versículo 7. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Agora ele vai explicar como é que é o posicionamento. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cobertura, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima.
Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Então é a primeira vez que vai ser usado, por isso que ele está ungindo os objetos. Ele não fazia isso toda vez, foi uma vez só. Versículo 11, então ungirás a pia, a sua base e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas e ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste a seu pai, para que administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor ordenou, assim o fez. Você pode dizer amém? Então, pode soltar, irmão, é a revisão. O slide da revisão. Isso. Então, pode avançar. Não. É a revisão. Não veio a revisão? Não? Então, infelizmente, nós vamos já entrar direto, né? Então, volta uma ali, por favor, querido. Aí. Então, aí você vê o tabernáculo, eu vou tentar revisar por aqui mesmo. Então, a tenda da congregação é aquela cabana que está ali, à direita. O altar do holocausto é essa peça aqui, a primeira que aparece ali. E entre o altar do holocausto e a tenda da congregação, talvez nem todos consigam ver bem, tem um utensílio no meio, que é uma pia. É uma pia que dava mais ou menos nessa altura do sacerdote. Tinha 65 centímetros de altura. Ali na entrada, não, ainda não. Aí na entrada aqui, você tem a entrada do tabernáculo, era uma única porta para mostrar que o único meio de salvação é em Cristo Jesus, o Messias que havia de vir. E lá na entrada era feito de algumas cores que representavam uma realidade espiritual bastante profunda. Era o carmesim, era o vermelho, o azul e o branco. Cada uma dessas cores tinha uma representação ligada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pode avançar. Então agora nós vamos para a peça. A pia, ela tinha essa dimensão. Veja que quando Deus mandou Moisés ungir, ungiu até a base dela. Então você tem uma base ali, e ela era mais ou menos nesse formato, mais ou menos, né? Eles tentam chegar o mais perto possível, os estudiosos, né? Para a gente ter uma noção boa. Então, mais ou menos a pia. E a pia, obviamente, ela punha-se água nela. Pode avançar. Vai, irmão. Então, agora você vê ela melhor, né? Então, essas bacias que estão embaixo é porque ele pegava a água e ele se lavava jogando água, né? Então, pegava aquela bacia, pegava a água e se lavava 7 vezes. É o número da plenitude, né? É o número da plenitude, o número 7. O número 7 não é o número da perfeição, é o número da plenitude, né? O número da perfeição é o 1, que é o número de Deus. Então, vamos ver que material que era feito. Então, abra lá. Êxodo, capítulo 30, versículo 17. Olha ali o que está escrito. Essa foto, graças a Deus, o Senhor tocou no coração dos nossos irmãos. Nós compramos esse data show, dá para ver bem a cor, né? Era uma cor avermelhada. O móvel, o utensílio, era de metal batido. Por quê? Ele era feito de bronze. Bronze é o cobre misturado com uma liga, e o bronze
dependendo do mercado, ele normalmente ele é mais caro que a prata, né? Por que de bronze? Então vamos ver lá, vamos retomar. O versículo 17, quantos acharam? Diga amém. E falou o Senhor a Moisés dizendo, farás também uma pia de, umas versões diz cobre, outras versões dizem bronze, né? Então, na verdade era uma liga de cobre, outras versões diz bronze. Com a sua base também de cobre para lavar. E as porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Normalmente, os móveis do tabernáculo eles eram de madeira de acácia revestido de algum metal. Esse não, esse é fundido, ele é inteiriço. Por que cobre ou por que bronze? Porque o bronze e o cobre é um metal, meus irmãos, que ele aponta para o material com o que se pagava o preço de escravo na antiguidade, no tempo de Moisés. O bronze era usado para se comprar escravo, para pagar o preço de um escravo. Então, o bronze ele aponta para a redenção. Também o bronze ele aponta para o juízo. Então, era comum algemas de bronze para prender bandidos, né? Se você se lembra, Sansão foi preso em correntes desse tipo de material. Também há um versículo do Antigo Testamento que Deus alerta Israel, porque se Israel não se arrepender dos seus pecados, o céu vai se tornar em bronze e eles não vão conseguir ter a consciência de que Deus está ouvindo as orações dele. Então o bronze é um metal que aponta para a redenção que o Senhor Jesus fez para conosco. Amém por isso? E dentro havia a água, né? Então vamos avançar, por causa do nosso tempo. Ali está a posição que ele ocupava. Então ali você viu a foto, agora você está vendo a planta baixa. É exatamente nesta proporção que você está vendo ali. Se você estiver bem atento, você vai ver que a disposição das 6 peças que haviam no tabernáculo é a disposição em forma de cruz. Então, essa disposição em forma de cruz, Deus também está apontando para a cruz de Cristo, onde o Senhor Jesus se fez pecado por nós, o Senhor Jesus se fez maldição por nós, para nos abençoar, para nos redimir, para imputar em nós a justiça de Deus. Você dá glória a Deus por isso? Olha só que coisa interessante, né? O Senhor mostrando, o Senhor apontando, esse Deus nosso que governa todas as coisas. Você vê que o lado norte do tabernáculo é a parte de cima que você está vendo aí no telão. A parte norte do tabernáculo. Obviamente, o lado oposto é o sul, do lado de lá o leste, né? Esse lado aqui o leste, e o lado daqui o oeste. Então, tanto o oeste, onde é o lugar, o leste, onde é o lugar que o sol nasce, né? E o oeste, o lugar que ele se põe, o Senhor está apontando para a sua fidelidade, que de sol a sol o Senhor permanece o mesmo. E cada peça dessa tem uma representação na história da nossa salvação. De algum modo, o tabernáculo, nós não sabemos tudo, não sabemos como, mas o livro de Hebreus diz que o tabernáculo, ele aponta de algum modo alguma realidade da eternidade. Nós não entendemos em qual dimensão, de que jeito, né? Porque a gente olha as coisas do nosso jeito, numa dimensão, às vezes, pobre, né? Deus, ele olha numa outra dimensão. Mas veja que entre a tenda da congregação, que é aquele quadrado ali que você vê na parte oeste, e o altar do holocausto, que é a primeira peça, quando a pessoa entrava, o israelita que vinha ali trazer um animal, porque ele pecou, ou vinha oferecer uma gratidão a Deus, porque ele colheu
porque Deus deu alguma bênção a ele, ou porque um filho nasceu, e tantas outras coisas, que ele tinha que trazer um animal para ser sacrificado. Então a primeira coisa que ele entrava, ele via o altar de holocausto, e aquilo era derramado sangue todo dia. Muitos animais morreram ali. Então, de cara, ele já se deparava com o altar. Nas pontas do altar havia chifres para mostrar o poder de Deus. O chifre na Bíblia representa poder, autoridade. Então, quando o levita, o sacerdote, o levita pegava aquele animal, o degolava, ele então pegava aquele sangue e sujava, vamos dizer assim, molhava a ponta de cada chifre daquele e colocava o animal lá dentro, tirava todo o sangue dele fora, era uma grelha, era um altar de 1,5 metro, havia uma rampa para subir nele, então ele colocava aquele animal ali, aquele animal tinha que ser totalmente consumido pelo fogo. Então, entre esse altar do holocausto, do sacrifício, e a tenda da congregação, havia essa pia de bronze. Essa tenda da congregação, veja que ela delimita o espaço. Tudo em volta dela era no ar livre. Esse era o pátio. Então, o pátio representa o mundo. E a tenda da congregação representa a igreja, a família de Deus. Não a igreja no sentido de templo. A igreja como aquele ambiente formado pelo corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então, a posição desse móvel aí, Deus está nos dizendo que eu primeiro tenho uma experiência com Deus. Eu primeiro tenho uma experiência de salvação no altar do holocausto. Qual é o nosso altar? O nosso altar não é o púlpito. A gente às vezes fala, vem aqui para o altar. Isso é uma palavra metafórica. Nós, na verdade, não temos altar. A Igreja Católica Romana tem altar. Eles trouxeram coisas do judaísmo, assim como a roupa do sacerdote é trazida do judaísmo, nós não temos esse ritual. Para nós não temos altar. Falamos, vem aqui para o altar, no sentido metafórico. Nós não temos altar. O nosso altar é a cruz de Cristo, onde o Cordeiro de Deus morreu por nós. Amém? Não obrigado, como aqueles bichinhos do passado. Não um animal que o sangue dele é muito fraco, é inferior, mas o sangue poderoso do nosso Senhor, que Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Você pode louvar a Deus porque a sua salvação foi promovida, foi planejada. Foi uma iniciativa do nosso Deus que nos salvou. E Ele está dizendo o seguinte, olha, para entrar na minha presença é só uma porta. Se um hebreu fosse pego entrando por baixo ali, no outro lugar, levantando a cerca de tecido, se ele fosse pego, ele era morto. Só podia entrar pela entrada. E o judeu normal, ele só ficava até ali próximo ao altar. Ele não podia fazer mais nada. Agora, quem ia mexer no altar era os descendentes de Levi. Eram os mesmos que montavam e desmontavam o tabernáculo. E para entrar dentro daquela tenda, normalmente era só da família de Arão, que era o sacerdote. Levita é todos os que descendem de Levi. Então eles faziam todo o trabalho do templo de estrutura, o trabalho material. Agora, o trabalho eminentemente espiritual era só aqueles da tribo de Levi também,
mas com uma especificidade. Ele tinha que ser descendente de Arão. Ele tinha que ser um dos 4 filhos de Arão, ou depois os seus netos, como nós lemos no texto, pelas suas gerações. Então, quando Jesus ele nasceu, quem estava oficiando nos tempos de Jesus era um descendente de Arão. Então, por isso que a Bíblia leva tão a sério a genealogia, que a genealogia dava legitimidade para o hebreu. Então, quando a pessoa entrava, ele tinha que sacrificar, ele só podia entrar ali para fazer sacrifício, não podia fazer passeio ali, era só para sacrificar. E aí, o sacerdote, com uma roupa, o levita e o sacerdote com roupas especiais, depois de banhos de purificação, é que aí então ele ia, com a roupa especial, ele ia para a pia de bronze, ou bacia de bronze, era uma pia mesmo, eu já mostrei a foto. Então, entre a tenda da congregação e o altar está a pia de bronze. Deus está dizendo que, para entrar na família de Deus, você tem que passar pelo altar do holocausto, que é a cruz de Cristo. Você tem que arrepender dos seus pecados, renunciar a você mesmo, assumir sua cruz, e você tem que se banhar nesta pia. Você tem que se purificar. Essa purificação tem 2 sentidos, um sentido exterior e um sentido interior. O sentido exterior é a representação do batismo nas águas. O sentido interior é a purificação que a palavra de Deus faz na gente quando a gente toma banho com esta palavra. Olha a localização aqui, para você ver melhor, no próximo slide em foto, você vê agora por dentro, né, do tabernáculo. Tem uma árvore ali dentro, porque eles aproveitaram o ambiente ali, mas a árvore ela tem um sentido para você ter uma dimensão do tamanho que são as coisas. Tá? Então ali tem uma árvore de acácia, mas na verdade no tabernáculo, em nenhum lugar da Bíblia diz que tinha árvore dentro, mas é só para você ter uma dimensão do tamanho, né? Então veja que o altar do holocausto ele é grande, veja que tem a rampa ali, e você vê esta pia. Agora, a tenda da congregação está para cá. Então, essa é a perspectiva, tá? Então, lá é a entrada, ele passou pelo altar do holocausto, e agora ele vai se deparar com essa pia, que ficava aqui, mais ou menos, na altura do sacerdote. Então, essa é a localização. Uma outra foto para você ver agora em outra perspectiva, ali, ó. Você está vendo agora a perspectiva do lado norte, né, do tabernáculo. Ali você vê a dimensão. Ali está a tenda da congregação. Aqui está o altar do holocausto. Está vendo que ele é vazado, porque ali ele tinha uma grelha, né? Tinha uma grelha onde se punha o animal para ser consumido ao Senhor. E agora, numa outra perspectiva, você vê mais de perto a pia de bronze, ó, num outro formato, né? Essa já é mais reta, tá vendo? E ali então se punha água para se fazer a purificação. Olha lá, está escrito ali em cima mesmo no slide, né? Êxodo 30, 18, versículo C, 18, a parte C do versículo, né? E deitarás água nela. Então, esta água, o que ela... Pode deixar o slide aí. O que ela quer dizer? Qual é a utilidade? Então, vamos para o versículo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás a água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Então ele pegava a mão, é ritual, né? Quando lava-se a mão, ele está lavando para o trabalho. Quando ele lava os pés, ele está lavando para o caminho. Ele está falando que ele está fazendo tudo debaixo da obediência ao Senhor.
os pés, o caminhar, andar na presença de Deus, andar nos caminhos de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Então ele lavava a mão, lavava os pés. Você tem que lembrar que não havia Sanepar, não havia rio como nós, não havia água potável como nós temos. Então a água era muito preciosa. Uma gota d'água é muito precioso no deserto, né? Deserto é um lugar muito, muito difícil. De dia pode chegar a 55 graus e à noite pode abaixar 6 graus abaixo de zero, dependendo do mês. Então, no mesmo dia você tem essas duas temperaturas. Deserto é um lugar que queima de dois jeitos, né? Ou pelo calor ou pelo frio. É um lugar inóspito. Então, Deus quis se manifestar num lugar assim. Deus escolheu um lugar assim para levar o seu povo. Deus quis mostrar a sua grandeza num lugar que, dependendo do lugar que você está, você não vê beleza nenhuma, só vê pedra, poeira e montanha de pedra. Então, não é como as nossas paisagens bonitas do Paraná, verdinhas, né? Principalmente depois de chuva, no verão, na primavera nossa, né? Aquele verdinho, né? Não é assim. Deus quis se mostrar num lugar desse jeito. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram. Olha só. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Aí é para entrar lá dentro já. Ele vai ofertar a oferta queimada dentro da tenda. Que nós vamos falar isso no estudo da terça que vem. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. Segunda vez Deus alerta isso. E isto lhes será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua semente nas suas gerações. Olha só, isso aí permaneceu por milhares de anos, né? Milhares de anos até o Senhor Jesus. Depois da destruição do templo, no ano 70, Israel parou com o ritual. As profecias dizem que eles vão voltar, é um dos sinais da volta de Jesus, quando Israel abrir de novo o seu no caso não vai ser tabernáculo, vai ser o templo, né? Que tem essa mesma dimensão. Agora veja o versículo 12 do capítulo 40. Êxodo 40, versículo 12. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então, obviamente, não é um banho do jeito nosso, tá? É uma ablução. Uma ablução. O que esse banho representa? Se você vai ministrar ao Senhor, Deus está dizendo para os filhos de Arão, se você é um sacerdote, você é um dos 4 filhos de Arão, você não pode estar na minha presença sujo. Você tem que estar limpo. Então você tem que estar purificado. Você tem que estar santificado. Você tem que estar dedicado a mim. Esse texto não diz, mas eles trocavam a roupa e tinha esse banho simbólico. Agora veja o versículo 30 de Êxodo 40. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. A história, nem Flávio Joséfo, nem nenhum historiador israelita, fala que alguém morreu por não ter obedecido. Nenhum lugar fala que eles morreram, que alguém teria morrido. Quer dizer que eles obedeciam à risca isso. Então nós
podemos agora analisar, meus irmãos, a utilidade desta pia. Quando vamos agora aplicar o que significa isso para nós, o que Deus estava sinalizando? Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a primeira mensagem no Pentecostes, nós temos ali a inauguração da Igreja de Jesus Cristo. A fundação da igreja foi no Calvário, a fundação dela. Quando sai água e sangue do lado de Jesus, podemos dizer que é um ponto marcante para o fato da confirmação da morte do Senhor Jesus, e aquela água representa a água da purificação. Aquela água representa o meio pelo qual qualquer ser vivo na terra precisa para sobreviver. Qualquer célula, quer seja animal ou vegetal, precisa de água para ela sobreviver. Então, aquela água que saiu do lado do Senhor Jesus e o sangue representam as bases nas quais a igreja de Jesus foi fundamentada, foi alicerçada. Então, a igreja foi alicerçada no Calvário e ela foi inaugurada quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes. Quantos irmãos estavam reunidos no mesmo lugar? 120 assentados, e eles viram o quê? Línguas repartidas como de fogo, né? Vinha uma visão de fogo sobre eles, e o formato da chama era um formato de uma língua, apontando para as línguas estranhas e apontando para a evangelização, que o fogo quando pega, que nem eu vi agora um milharal pegando fogo lá em Arizona, né? Vai lambendo tudo, né? Aquela língua vai lambendo tudo e vai esparramando rápido. Se alguém não acudir, dá prejuízo. Então a ideia de que o evangelho se esparramaria rápido, ágil, consumindo o pecado, avançando e tocando tudo que não presta, né? Porque quando você põe fogo numa roça, os bichos peçonhentos saem tudo, né? Escorpião, aranha, barata, tudo que tiver lá, rato, sai tudo. Então, qual foi a primeira reação dos hebreus ali que estavam ali, que tinham vindo para a festa do Pentecostes? Eles se compungiram, e o apóstolo Pedro pregou. Qual o tema da pregação dele? Quem se lembra? Arrependimento. Olha lá, vamos ver? Atos 2, 36. Então, para eu entrar na presença de Deus e eu chegar naquela pia, eu tenho que primeiro passar pelo altar do holocausto, que é a cruz de Cristo. Não tem como eu estar diante da cruz sem eu me arrepender dos meus pecados. Então, olha lá. Olha como é que o apóstolo pregou. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se, se condoeram, sentiram dor no coração. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Depois que ele havia pregado aquela mensagem. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse o dom do Espírito Santo, eu entendo que é o dom da salvação, não é o batismo com o Espírito Santo, na minha concepção e na maior parte dos nossos ensinadores pentecostais, né? É a salvação. Então, eles se compungiram e eles perguntaram: o que nós vamos fazer agora, então? Se nós matamos o Cristo, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Quando fala batizado, aponta para a água
que é um dos aspectos que representa esse utensílio, esta pia. Ela representa extrinsecamente o batismo e representa intrinsecamente aquele processo que a palavra de Deus faz em mim, me lavando, me purificando. Amém, irmãos? Metaforicamente, pelo batismo, nós lavamos o nosso pecado. A gente não fala isso assim muito, que é uma metáfora. Senão tem gente que acha que a água do batismo vai lavar o pecado dela, né? Aí, então, o irmão que chega depois, eu quero batizar primeiro, então, pastor, eu quero batizar numa água limpa, né? É muito pecado esse irmão aí, cometeu muita coisa feia. Eu vou ficar o último na fila, pegar a água tudo suja. Tem nada a ver, isso é uma metáfora. É uma metáfora bíblica, né? Veja assim, Atos 22, versículo 16. Quando o apóstolo Paulo está revisando a conversão dele, como é que Deus fez na vida dele, ele está falando para uma autoridade, ele está dando testemunho da sua conversão, e ele está falando o que Ananias falou para ele. Olha como que ele diz, Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, lava os teus pecados. Na verdade, isso é uma metáfora, que pecado é lavado no sangue de Jesus, amém? Mas a água representa essa ação de Deus de nos purificar, de nos lavar. Quando a gente se batiza, por que a gente se batiza? Porque nós nos arrependemos do nosso pecado e nós estamos dando testemunho para o mundo que nós vamos ser sepultados, aquela velha natureza nossa, ela é sepultada quando é mergulhada. A palavra batismo quer dizer mergulho, e quando eu levanto então como Cristo saiu da sepultura ressurreto. Você pode louvar a Deus por isso? Agora vamos para Hebreus 10, versículo 19 a 22. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Olha aí, porque ali o sacerdote, ele entrava no santuário, naquela tenda, ele entrava com muita reverência. E alguns, com certeza, entravam meio com medo. Principalmente a primeira geração, que viu muita gente morrer quando Deus se manifestava a eles. Quando a lei foi manifesta, 3.000 pessoas morreram, porque estavam em pecado. Né? Eles trouxeram a forma do bezerro de ouro do Egito. O bezerro que eles fizeram era de fundição. Significa, a forma do bezerro não dá para fazer no deserto. Eles trouxeram essa forma lá do Egito. Então, já estava tudo em pecado, boa parte dele. É o populacho, é aquela mistura de gente meio estrangeira junto com eles. Então agora, ele está dizendo que nós podemos entrar, o escritor dos Hebreus está dizendo que nós podemos entrar no santuário, na tenda, com ousadia. Não porque nós fomos lavados numa pia material, mas olha o que ele diz. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo. Por que novo? Porque agora eu não preciso mais desse ritual. Isso aí era só sombra. Isso era só uma sinalização. Pelo novo e vivo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Ele não é um cordeiro que está morto, que foi consumido. Ele ressuscitou o terceiro dia. Pelo vivo caminho que nos consagrou pelo véu. Que véu? Não aquele véu lá do passado, mas o véu da sua própria carne, do seu corpo. Olha lá. Pelo véu, isto é, pela carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Primeiro ele fala que você vai com ousadia na presença de Deus. Agora ele fala que você pode chegar com verdadeiro coração e inteira certeza de fé,
tendo o coração purificado da má consciência. Ó, purificação, é isso que a água faz. E o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém, meus irmãos? Coisa maravilhosa. Então esse é o primeiro aspecto, o aspecto extrínseco, que você entra no santuário, depois que você passou pela cruz, depois que você se arrependeu dos pecados, depois que você se banhou na pia. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais da pia, mas vamos correr aqui. Agora, depois que eu me converto, eu paro de pecar. 1 João 5,18 diz que aquele que é filho de Deus, a versão mais antiga dizia não peca. Esse texto na versão antiga, a versão de 59, da Almeida Revista Corrigida, deixava os irmãos todos desesperados. Porque, na verdade, é uma versão literal, e na língua portuguesa não tem um tempo verbal para expressar o verbo que está no grego. Aí, na revisão, puseram o verbo no gerúndio, que fica mais perto. Porque o verbo no grego lá está no aoristo, que é um tempo verbal que não tem no português. Então, aí, o texto de 1 João 5,18, a melhor tradução, então, é: aquele que é filho de Deus não vive pecando deliberadamente. Essa é a ideia. Para nós, o pecado é um acidente. Não é uma escolha deliberada como o ímpio faz, que tem prazer em pecar. Como um porco, que tem o maior prazer em chafurdar na lama. Nós não temos prazer de pecar. Quando nós pecamos, nós já na hora o Espírito já fala que nós erramos. A gente peca por acidente. Amém? A gente não peca deliberadamente. Então, eu fui lavado pelo Senhor o dia que eu entreguei minha vida a Ele. Ele mudou radicalmente a minha vida. Ele transformou minha natureza. Ele me deu uma nova vida. Eu fui santificado. O Espírito Santo me pegou, me introduziu no corpo de Cristo. Cristo, eu estou em Cristo e Cristo está em Deus. É isso que o apóstolo Paulo falou, que nós estamos em regiões celestiais. Regiões celestiais, você está na rua Fernão Dias 212, aqui é matéria. Você está na localização no universo aqui. Mas espiritualmente, você e toda a igreja de Jesus, nós estamos em Cristo Jesus o Senhor. Agora, não é porque espiritualmente, posicionalmente, nós estamos em Cristo, que nós não cometemos nossas falhas, nossos pecados. E Jesus, ele deu uma burdoada nos judeus, que eram muito exclusivistas, e achava que só porque era judeu estava tudo beleza para o lado deles. E eles olhavam as outras nações, sempre assim com desprezo, e se algum hebreu errava, ou ele era um pecador inveterado, ou a maldição está sobre ele, ou ele é uma pessoa desqualificada. E aí ele se colocava numa posição superior e olhava os outros de cima para baixo. Jesus bateu em tudo isso aí com as suas parábolas, com o seu ensino. E um dia, olha lá o que está em Lucas 13, versículo 23. Um dia, Pilatos matou os galileus e pegou o sangue deles, Herodes, melhor dizendo, pegou o sangue deles e misturou no sacrifício pagão, para blasfemar do Deus de Israel e para zombar daqueles judeus. E quem o mundo estava falando? O que o povo estava falando? Ah, esses aí devem ser tudo amaldiçoados, Deus não amava eles não, esses caras estavam tudo em pecado. Olha o que Jesus fala, Lucas 13, 23. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus,
E ele fala outra passagem de um acidente que aconteceu e caiu alguma coisa lá e matou Galileu. E aí todo mundo fala, esse povo devia estar amaldiçoado por Deus. Assim como hoje, algum irmão bate o carro, um universo aí de 1000 pessoas, vai ter umas 100 que vai falar assim, devia estar em pecado. O irmão foi demitido. Deve estar em pecado. A irmã lá, o exame deu positivo. Deve estar em pecado essa irmã. Aí Jesus falou, olha, vocês cuidado. Olha o que ele diz. E respondendo, Jesus disse, cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não. Olha aí. Eu vos digo que antes de vos não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Quer dizer, vocês não estão melhor que o outro. A fatalidade deles lá. É um texto muito interessante para trabalhar a vontade de Deus. Então aqui, o Senhor Jesus, ele diz que eu tenho que me arrepender. A minha vida tem que ser uma vida de arrependimento. O cristão tem que estar se arrependendo cada dia. Quem aqui não pecou essa semana? Ou melhor, quem pecou essa semana? Quem pecou esse mês? Quem pecou esse ano? Quem pecou dentro da igreja, aqui no culto? Né? A gente é terrível, irmão. Essa natureza nossa aqui é a vez de Adão. É terrível. Nós precisamos de Deus, irmãos. Precisamos da graça de Deus na nossa vida. Amém? Mas nós temos um Deus misericordioso, compassivo, que não nos fulmina, não, quando a gente erra. Não nos fulmina. E aí o Senhor, Ele constantemente está nos lavando. Que jeito que Deus lava-nos? Agora eu vou ter que resumir bem aqui o que eu ia falar. Como que Deus nos lava? Quando o sacerdote entrava ali, aquilo era no ar livre. Aquilo foi feito com os espelhos das mulheres de Israel, que elas trouxeram do Egito. Então, ele olhava para a água e via refletido o rosto dele na água. Quando você vai para a Bíblia, você tem um reflexo seu aqui. Se você lê aqui que não pode mentir, e você mentiu, a Bíblia, você viu quem você é. Uma coisa é aquilo que você pensa que é. Outra coisa é aquilo que eu julgo que você é. Outra coisa é o que você quer ser. Outra coisa é o que você de fato é. Verdadeiramente o que você é, o que eu sou. Deus, Ele nos vê como nós somos de verdade. E é interessante que às vezes a gente se vê de um jeito muito vil, muito para baixo, muito deletério, muito mal. A gente não se valoriza. E Deus está olhando lá e fala, meu filho, por que você está assim? Se eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Eu dei o meu filho para morrer por você. Eu te amo. E às vezes a gente se vê um bagaço. E Deus nos vê como um herói. Às vezes a gente se vê muito assim, eu estou por cima, eu estou podendo, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. E aí a gente vai para a palavra, e aí a gente vê que Deus está nos vendo de outro jeito. Tem um humorista muito famoso nos Estados Unidos, perguntaram para ele se ele estava conversando com uma pessoa, um jornalista, o jornalista falou assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Aí ele falou assim, pois é, eu já não leio porque eu entendo tudo. Mas como assim?
Não, eu leio lá e vejo que eu estou tudo pecado. Sou pecador terrível, eu caio fora da Bíblia. Porque a Bíblia nos lê. Então essa pia representa essa ação de Deus nos lendo. Lá em Êxodo 38:8, olha lá, do que ela foi feita. Ela foi feita dos espelhos das mulheres que trouxeram do Egito, de cobre, de bronze, derreteram todos os espelhos das doações das irmãs lá daquele tempo e fizeram isso. Então, ao mesmo tempo que ela refletia pela água a fisionomia ali do levita, do sacerdote que estava trabalhando, Deus estava dizendo que na palavra dele nós íamos nos ver, o Senhor nos veria. Agora veja Tiago, no capítulo 1, versículo 22 e 25, quando Tiago diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tiago 1, 22. Enganando-vos com falsos discursos. E como tem falso discurso, irmão? Como tem falso discurso? Tem doutrina para todo jeito. Vocês estão vendo aí, a Assembleia de Deus de tudo quanto é nominho no final. Né? Às vezes você tem irmãos que vai nesses lugares e depois vem falar para a gente que não tem nada de Assembleia de Deus ali. Então, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. Vocês devem se lembrar que quando Tiago escreveu isso, não tinha o espelho que tem hoje. O espelho do tempo de Tiago era um espelho embaçado. Então a pessoa não conseguia ver com tanta nitidez como o nosso espelho de hoje. Então Tiago está escrevendo no ano 70 da era cristã. Olha o que ele vai dizer. É semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se. E logo se esqueceu de como era. Porque era imagem embaçada. Não era uma imagem bem definida. Aí ele tem que correr lá para ver o espelho de novo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que é a palavra de Deus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então você vai para a palavra, você vai se ver na palavra. Você se lembra de Davi. Davi cometeu pecados terríveis. Ele cobiçou a mulher que não era dele. Ele se apropriou daquela mulher. Ele quis tapear uma gravidez para jogar sobre o marido legítimo de Betseba. Não deu certo, como foi mais fiel que ele. Como é que eu vou entrar na minha casa e ficar com a minha mulher se os meus soldados estão dando a vida lá? De jeito nenhum. Eu sou um militar, eu tenho honra. Não vou. Embebedou o homem para ver se conseguia, não conseguiu. Deu vinho para ele beber. E aí, por fim, quando ele viu que não conseguiu, mandou ele lá para o exército para ele morrer num lugar desguarnecido. E aí achou que estava tudo resolvido. Nós também somos assim. Não vou dizer com essa gravidade de pecado, né? Homicídio, pecado horrível, adultério, pecado que mancha a moral, tanta coisa, né? Mas nós temos nossos erros, nossas falhas, nossas dificuldades, nossos pecados preferidos, aquelas coisas que a gente não consegue vencer, que a gente está lutando contra. E aí o Natan vai falar com Davi. Natan conta aquela historinha. Ah, um homem no teu reino, rei. Chegou uns visitando a casa dele. Ele com o curral dele, cheio de ovelha gordinha. Ele vai lá, rei, e pega do pobrezinho do vizinho uma ovelha. Pegou, roubou a ovelha do vizinho. Matou, e daí fez para os seus convidados, rei. Davi, esse homem tem que morrer. Quem é esse cabra safado? Esse cara tem que morrer, um sem vergonha. Fala para mim o endereço desse camarada. Aí, o espelho. Aí aparece a pia de bronze. Ó, olha aí, esse homem é tu. Olha só.
Então, nesta pia, segredos ocultos são trazidos à luz. Mesmo aquelas coisas que a gente não admite ver. Ninguém gosta de chegar assim, e falar assim, você tem que melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui, melhorar aqui. Né? Eu trabalhava numa empresa, eu era professor de um curso pré-vestibular, aí tinha, de 6 em 6 meses, tinha um Ibope. Aquilo era terrível. O aluno os melhores alunos da escola recebiam 50 perguntas. E eles avaliavam a gente. Graças a Deus, as minhas avaliações sempre foram boas. Mas tinha professor que, quando pegava aquela avaliação, e saia chorando. Apesar de que ajudou muita gente a melhorar. Mas era uma coisa terrível, ninguém gosta de ser confrontado. Agora, Davi foi confrontado pela pia de bronze quando olhou e viu ele lá. É assim que a palavra de Deus faz. Mas ela não faz assim para nos matar. E Davi soube aproveitar. Aí ele falou, pequei. Aí na hora o Natan, Deus deu discernimento que ele tinha realmente se arrependido. E aí Deus diz na boca de Natan, não morrerás. Por quê? Porque o Messias morreu por ele lá na frente depois. Amém? Então, a palavra do Senhor. Quando Ben-Hadad invadiu Israel, Josafá fez uma aliança política com Acabe, que era do Reino do Norte, e aí veio 400 profetas. E um falava, eis que você vai vencer. O outro, eis que a sua farda está linda. Eis que a sua espada é poderosa. Eis que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Josafá ficou olhando assim, bom, hein, rapaz? Camaradas aí são bons, profecia bonita, né? Mas o Josafá não estava muito seguro. Escuta, não tem outro profeta aí, não? Daqueles lá de canela de fogo? Tem um aí, pô, mas esse cara aí não dá, não. Mas por quê? Esse cara aí só fala coisa que não presta para mim. Então, nós, às vezes, vamos ler a palavra, aí tem uns versículos, a gente olha assim, isso aqui eu vou deixar. Vou ler, eleva os meus olhos, glória a Deus, aleluia, né? Que texto maravilhoso, né? Aí folhei aqui daqui a pouco. Não, isso aqui não. Chama lá o Micaías. Aí vem o Micaías. Meu Deus. Micaías. O dia que eu fui pregar na catedral, né? Deus me deu uma mensagem terrível. Aí o padre foi pregar lá e deu uma mensagem assim bem politicamente correta, né? Aí eu vou lá e vou pregar sobre a tentação de Jesus, falar do capeta lá dentro da Igreja Católica. Para médico, né? 123 médicos. Jesus. Não é fácil, irmão. Quando você é o instrumento de Deus para levar o espelho, né? E Micaías falou a palavra, sofreu as consequências, mas era verdade. O Senhor nos trouxe aqui para dizer que nos ama, irmãos. Ele nos ama. E Jesus, naqueles últimos momentos da vida dele, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, pegou uma bacia. Um escravo judeu, não era costume um escravo judeu lavar o pé de ninguém. Um empregado judeu não lavava, era normalmente um estrangeiro. Quem recebia 12 pessoas numa sala para Páscoa era rico. Jesus estava numa casa rica, possivelmente da mãe do João Marcos, irmã de Barnabé. Maria, o nome dela. E um ficou olhando para a cara do outro. Quem vai lavar os nossos pés? Ninguém se atreveu. Ninguém nem pensou. Eu lavar o pé desse camarada aí? Não. Aí daqui a pouco eles veem Jesus trazendo a bacia, a toalha. E aí foi começar a lavar. Começou por Pedro. Não, Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor não vai lavar meu pé, não. O Senhor não vai me lavar, não.
Falou, olha, acho que Jesus se levantou, rapaz, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Deus está dizendo para você e para mim hoje, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quem quer ter parte com Deus? Fala assim, ó, faz assim, ó. Faz assim, ó. Eu quero ser assim com Deus. Faz, irmão, faz assim. Deus gosta dessas coisas aí, viu? Eu quero ser assim com Deus. Eu quero ter parte com Ele, sim. Eu não quero ter parte com gente ruim. Fernandinho Beiramar me chamava para fazer sociedade com ele. Eu não vou querer, não, mas com Deus eu quero. Ele falou, ó, se eu não te lavar, você tem parte comigo. Aí o Pedro exagerado. Ai, Senhor, então tá bom, então lava o corpo inteiro. Olha como é que ele é exagerado. Então lava o corpo inteiro, já foi tirando a roupa. Não, rapaz. Você já está lavado, porque eu estou contigo. Você já tem a lavatura, você já tem a lavagem que te fez meu servo. Meus irmãos, nós estamos em Cristo Jesus. Nós não precisamos ser lavados de escovinha por Deus, e de sabão forte, e de intercape. Ele só vai lavar nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, se a gente deixar. Ele vai lavar. Oh, Senhor, pensei besteira. Vai lavar. Não devia ter pensado isso. Veio essa imagem na minha cabeça. Oh, Senhor, pensei bobagem. Pensei o que não devia. Fiquei com um sentimento ruim. Raiva, ódio, ira, inveja, emulação. Vontade de torcer o pescoço de alguém. Vontade de dar-lhe um tapa na cara. Aí na hora, ô Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu não posso ser assim. Muda essa minha natureza. Aí você vai lavando. Aí de repente você escuta o Espírito falar, já está bom, já te lavei. Está bom. Você quer ser lavado pelo Senhor? O Senhor quer te lavar. O Senhor quer te purificar. O Senhor quer te purificar. O Senhor quer te lavar. O Senhor quer lavar não só o corpo. Ele quer lavar a sua consciência. A sua consciência tem que estar limpa. Para quando você pôr a mão na cabeça de uma pessoa, independente se é obreiro ou não, você não tem nenhum problema de pedir a cura divina para essa pessoa. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus porque nós podemos nos lavar. Aleluia. Nós podemos nos lavar. Purifica-me, Senhor, e eu ficarei puro, disse Davi. Fique de pé, meu irmão, e glorifique a Deus. O salmista, ele orou, pedindo, sonda-me, Senhor. Engraçado que sondar é muito mais que ver. Sondar é colocar um canudo em você. Ele já sabia dessa ideia, porque ele vivia nas grutas, fugindo de Saul. Sondar é entrar nas profundezas. Como ultrassom, né? Senhor, sonda-me, ele orou. Aí ele tinha um pouco de dúvida, que nem Zaqueu. Ó, se por acaso eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes. Então ele disse assim, o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa que não presta em mim. E lava-me, purifica-me, ó Deus, purifica-me, purifica-me. Começa a orar agora para Deus te purificar. Começa a orar. Começa a se banhar na presença de Deus. Peça para o Espírito Santo te revelar alguma coisa que você te incomodou, o Espírito Santo te incomodou, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus que diz que a verdade do Senhor nos purifica e nos santifica,
eu ministro a purificação sobre os irmãos. Eu ministro a purificação sobre cada um dos irmãos que aqui estão. Eu ministro o perdão de Deus. Eu ministro a lavagem com água. Purifica-nos, ó Deus. Purifica-nos. Lava-nos, 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 lava-nos. Lava-nos, ó Deus. E ficaremos mais alvo do que a branca lã. Lava-nos, ó Deus. E ficaremos mais alvo do que a neve. Eu ministro a santificação sobre a tua igreja, Senhor. Eu peço a ti o perdão dos pecados das nossas crianças, o perdão dos pecados dos nossos adolescentes, dos jovens, o perdão dos pecados dos irmãos, das irmãs, o perdão de pecados, ó Deus, dos anciãos da tua casa. Eu peço, Senhor, perdoa as iniquidades dos obreiros, perdoa nossos pecados enquanto igreja. Eu também aproveito, Senhor, e eu peço perdão dos pecados do Brasil. Perdoa a nossa injustiça, perdoa a nossa violência, perdoa a prostituição do Brasil, perdoa a feitiçaria do Brasil, perdoa a corrupção do Brasil. Sara a nossa terra, Senhor, pelo amor do teu nome, pelo amor da tua igreja. Sara-nos, sara-nos, purifica-nos. Ministra, Senhor, a purificação, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amanhã nós temos consagração aqui, queridos, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, se você nesse período, entre 9 e 16 horas, vai dar 8 horas, né? Então, se você quer vir orar, buscar a presença de Deus, a igreja vai estar aberta, vai estar sempre alguém orando aqui. É um trabalho na direção das irmãs do Círculo de Oração, mas nós convidamos principalmente os irmãos da sede. Os irmãos das congregações, se quiser dar uma passadinha, vai estar aberto e você pode entrar, orar e buscar a presença do Senhor. Nós queremos agradecer os irmãos que estiveram conosco, do Hortência, do Indaiá, os irmãos do Alvorada 2, né? Porque nós temos 3 igrejas na Alvorada, né? É o Alvorada lá da Pedro Táxi, lá embaixo. Também a congregação Madrid também, nosso querido irmão Aparecido. Próxima vez ele vai trazer a guitarra havaiana dele, né? Para a glória de Deus. Você está feliz de ter vindo à casa do Senhor? Então vá em paz com a bênção de Deus sobre a sua vida. E nós continuamos clamando a oração da igreja em nosso favor, em favor da nossa família, do nosso ministério. Que Deus nos abençoe. De 19 a 21, temos aqui o Congresso de Missões. Vamos ver as notícias da África, como é que está sendo empregado as ofertas missionárias que os irmãos dedicam para o continente africano, especialmente Moçambique. Vamos nos abençoar mutuamente, em nome do Senhor. Pega na mão do seu irmão aí que está ao seu lado. Vamos nos abençoar. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com